Olá, boa tarde, meus bebês. Mais uma aulinha de língua portuguesa destinada aos 7º anos. E hoje vamos falar de um assunto que a maioria de vocês adora: gramática, pronomes e suas funções. O que é um pronome? Qual é a função de um pronome na vida da gente? Quando é que eu uso o pronome? Nós já fazemos esse uso no dia a dia. Agora a gente vai começar a olhar para a língua com mais atenção e entender algumas regrinhas, beleza? Combinado? Então vamos lá. Abra uma apostila aí na página 34 e acompanhe a que coprou. Olha só. Pronome. Observe a sentença a seguir extraída do edital do Enem 2019, que estudamos na semana passada, e compare-a com a sua reescrita. O Enem 2019 será estruturado a partir de matrizes de referência disponíveis no portal do INEP. Ok, tenho ali o Enem 2019 em negrito. E aí embaixo eu tenho uma frase um pouquinho diferente. Ele será estruturado a partir de matrizes de referência disponíveis no portal do INEP. O que mudou aqui? Que palavrinha que foi substituída? Qual é o termo? Essa é a pergunta, olha só. O ele, né? Eles são no lugar do Enem 2019. Por que eu uso isso? Quando é que isso acontece? Há 3 pessoas o discurso verbal. A primeira, que é quem fala, né? A primeira pessoa. A segunda pessoa, que é com quem se fala. E a terceira pessoa, que é de quem se fala, né? Então, eu, tu, ele e você. O você entra também na segunda pessoa, né? Quando eu trato alguém assim como você, entra ali na segunda pessoa. Mas agora vamos nos deter ao tu, né? Por exemplo, tu vais assistir a aula no Meet hoje? Tu vais, né? Eu tô falando contigo, com o aluno. Aí eu digo eu, né? Sempre que eu uso a pessoa, o eu, né? A primeira pessoa é aquela pessoa que tá falando. É aquela pessoa que tá, né? É o eu do discurso. Que tá se expressando naquele momento. Beleza? E a terceira pessoa de quem se fala. Por que de quem se fala, né? Porque eu nunca uso um ele pra me dirigir à pessoa com quem eu tô falando. O pronome chama vocês de ele, né? Quando nós estamos conversando. Eu digo ele quando eu falo de alguém que não é parte da conversa. Já tinham percebido isso? Aí eu uso ele, né? Ah, e o Claudinei faltou a aula hoje. Aí eu pergunto por quê. E vocês me dizem, ele está doente, ele está com dor de barriga. Por isso não veio, né? Então, ele é usado para designar a pessoa de quem eu tô falando. Ele representa aquela pessoa, né, que não é parte da conversa diretamente. Tranquilo? Então, olha ali. Os pronomes do caso reto substituem substantivos e indicam as pessoas do discurso. Isso é super importante. O que a Pro quer dizer com substituem as pessoas do discurso? Eu não preciso repetir a mesma palavrinha, né, várias vezes. Por exemplo, hoje pela manhã, Mateus acordou cedo, Mateus foi ao banheiro, Mateus lavou o rosto. Logo em seguida, Mateus desceu as escadas e preparou o seu café da manhã. Não preciso, né? Eu uso o quê? Eu uso um pronomezinho. Eu uso ele. Mateus acordou cedo, ele foi ao banheiro e lavou o rosto, né? Aí depois ele preparou o seu café da manhã. Então, os pronomes são utilizados para que eu não tenha um texto maçante, chato, né? Preciso repetir várias vezes a mesma pessoa. Quando a gente tá aprendendo a escrever, a gente repete, né? Porque a gente ainda não domina o uso dos pronomes. Depois, passamos a dominar automaticamente. Então, utilizamos os pronomes para substituir substantivos. Aqui, logo em seguida, eu tenho alguns exemplos que vocês vão ter de preencher. Complete o quadrado e quadro, quadrado, mas é quadrado, né? Então tá certo. Pode ser o quadrado. Indicando os pronomes pessoais do caso reto que correspondem às pessoas do discurso. Beleza. Então, primeira, segunda e terceira do singular. Ali eu tenho uma dica. Ele e ela. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Vamos preencher ali pro.
Aí depois as pessoas do plural, né? A primeira do plural, a segunda do plural e a terceira do plural, né? Eu e mais alguém somos nós, né? Eu e um colega somos nós. Eu e um amigo, nós. Então perceba, né? Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Certo? Então aí vocês vão preencher. Aqui acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Aí no próximo exercício é o seguinte. Reescreva a frase a seguir, substituindo a palavra destacada pelos pronomes pessoais do caso reto, referentes às pessoas do discurso. Faça as adaptações necessárias. O que vocês vão adaptar aqui? Helena, né? Helena estudou muito para a prova do Enem. Eu vou substituir a Helena por todos os pronomes. E, claro, eu vou fazer aquele joguinho, né? Lembram sempre que a gramática é um quebra-cabeça? Então, eu vou encaixar as pecinhas ali. Eu estudou muito ou eu estudei muito? Eu estudei muito para a prova. O verbo tá no passado, tá, né? No pretérito perfeito. Eu continuo usando o pretérito perfeito, eu só vou concordando com os pronomes. Tranquilo? Aí vocês vão fazer todas as lacunas ali, vão preencher todas. Virando a página, lá na página 38, eu tenho mais exercícios semelhantes, ali na 14. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas pelos pronomes pessoais do caso reto correspondentes. Por que a gente está falando tanto em caso reto? Porque depois eu tenho outros pronomes. Logo nós veremos. Então, olha só. Maria não se ausentou da sala de provas com o material de aplicação. Eu troco Maria por que pronome? Que pronome que substitui a Maria? Será que é ele? Maria ele? Maria ela? Maria tu? Tu não se... Maria ela, né? Ela não se ausentou da sala de provas. Portanto, coloco ela ali e continuo minha frase. Pode ser a mesma coisa, Carlos e Joana. Aqui já são duas pessoas. Qual é o pronome que vai representar essas duas pessoas, substituir ali os dois sujeitos? Sucessivamente na C e na D. Maravilha? Aí a C, complete as lacunas com os pronomes pessoais do caso reto adequados. Fiz inscrição para a prova. Ele fiz. De novo, quebra-cabeça. Eu fiz. Nós fiz. Não, né? Nós fizemos. Então, que pronome que eu vou colocar aqui? Pense e preencha ali esse exercício. Super tranquilo. Enfim, chegamos nos pronomes do caso oblíquo. Os pronomes do caso oblíquo, eles são divididos entre átonos e tônicos. Por que a gente divide eles assim? Ó, mosquito. Porque os tônicos eu uso sempre quando eu uso preposição. Ele está sempre acompanhado da preposição. Enquanto os átonos não. Quais são os átonos? Ali eu tenho a primeira pessoa, né? E tenho aqui pronomes pessoais oblíquos. Os átonos são me, te, ti, o, a, né? Lhe e se, nos, vos, sem acento, e os, as, lhes e se. Esses são os átonos. Então, vocês podem dar pausa no vídeo e sublinhá-los ali bonitinhos. Mas a prova vai mandar uma foto ali no grupo. Claro, né? Agora vocês já devem estar vendo essa foto. Com os pronomes que são átonos e os pronomes que são tônicos. Aí vocês sublinham ali bonitinhos. Combinado? Então, tá bom. Mete é tônico, o, alhe, se também é tônico, nos é tônico, vos é tônico, os, as, lhes e se também é tônico. Tranquilo? Então tá. Então vamos lá. Acho que a prova falou um ti antes, o ti não. O ti é tônico, os outros são átonos. Mas a prova vai mandar bonitinho. Então, olha só. Complete as frases com o pronome eu ou mim. Aqui tem um monte de pegadinha. Olha só. Lembre-se, o termo mim não conjuga verbo. Por quê? Porque eu só posso conjugar os verbos com os pronomes do caso reto. Aqueles pronomes que pertencem ao caso oblíquo, eles não podem conjugar verbo.
Portanto, antes de verbo, usam-se somente os pessoais do caso reto, não os do caso oblíquo, do caso torto. Só usos do caso reto. Minha mãe deu dinheiro para eu ir ao mercado. Eu tenho um verbo ali, portanto, para eu ir ao mercado. Aquelas flores são para mim? Aqui eu já não tenho. E aí é para ir à escola? Eu ou mim? O que eu vou colocar ali? Pensem e completem as outras lacunas. Combinadinho? Aí fui para 17. Aqui é o seguinte: com relação aos empregos, os pronomes nas orações a seguir, assinale C para as afirmativas corretas e I para as incorretas. Claro. De acordo com a norma padrão, ou seja, com a gramática, aquilo que a Pro sempre fala. A gente escreve de uma maneira e fala de outra maneira. Agora aqui a gente vai voltar toda a atenção para a norma padrão, para aquilo que a gramática pede. E aí, eu ainda tenho que fazer mais, eu tenho que corrigir aquela que eu marquei como incorreta, eu vou escrever embaixo dela a resposta certa. Tranquilo? Apesar de Marcos e Débora não gostarem do filme, elas concordaram em ir conosco. Tem algum erro aqui? Qual é o erro, se existe um erro? E aí eu corrijo esse erro. Tranquilo? Se tiverem muita dificuldade aqui, chamem a Pro. Se tiverem pouca dificuldade, chamem a Pro também. Qualquer dúvida, chamem a Pro. Combinado? E depois tem aula no Meet também, a gente pode ir resolvendo juntos. 18. Substitua o sujeito de cada frase por um pronome pessoal do caso reto. Então, aqui é o mesmo exercício que nós fizemos lá na 14. Mas aqui, vocês vão ter de achar o sujeito sozinhos. Aqui ele não tá marcadinho, ele não tá em negrito. Aqui é contigo. Você acha o sujeito. Lembra como é que eu acho o sujeito? Pergunto ao verbo, quem é que, o que é que, e então encontro o meu sujeito. Aí eu substituo esse sujeito por um pronome. Se precisar dar mais uma olhadinha lá na aula sobre os tipos de sujeitos. Virei a minha página, fui para a página 40. Aqui na página 40, então, eu tenho mais exercícios, que são super tranquilos, né? Releia esse trecho a seguir e classifique a palavra destacada. Então, para eu fazer esse exercício, eu preciso primeiro fazer a leitura aqui do quadradinho azul ou violeta. Azul, né? Não sei. Os pronomes demonstrativos situam o ser no espaço, no tempo ou em relação ao outro discurso, ao outro do discurso, a outra pessoa, né, com quem eu tô falando. Quanto à posição do ser no espaço, os demonstrativos de primeira pessoa, esse, essa, esses, essa, isso, se referem a algo próximo da pessoa que fala. Aí, segunda pessoa, esse, essa, esses, essas e isso se referem a algo próximo da pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, né? Aquilo, se refere a algo distante tanto da pessoa que fala quanto da pessoa com quem se fala. Como assim? Para fazer um desenho. Pera aí. Vamos pro Word. Vai, meu filho, rapidinho. Ajude. Aqui. E aqui no Word a Pro vai colocar um exemplo. Vai ficar mais fácil. Veja só. Imagine aqui uma pessoa. Um bonequinho. Ah, não posso fazer desenho de bonequinho, mas aqui eu tenho um bonequinho. Imagine que esse é um bonequinho, uma pessoa. Ó, aqui eu tenho o corpo do boneco. Esse é o primeiro boneco. Eu vou pintar ele de azul. Aí. Esse é o meu primeiro personagem. Aí eu vou pro meu próximo personagem. Meu próximo personagem vai ser vermelho. Próximo personagem, atenção. Muito bem.
Aqui. Não, lá não. Tá, vai ficar azul mesmo. Mas vocês entenderam que cada um deles é um boneco, né? Cada um é uma pessoa. Cada bichinho desses é uma pessoa. Beleza. Então, lá embaixo, a Pro vai utilizar os pronomes. Imaginem que eu tenho um estojo. Se esse estojo ali tá perto de mim, eu uso o termo, agora aqui, vermelho. Esse, né? É isso que a apostila diz. Este não. Esse, ó, pra essa hora já falta café. Então, eu uso esse quando tá perto de mim. Este. Sempre que inicia com o T, gravem isso. Tá iniciando com o T, né? Tem o T ali, este, esta, este, tá perto da pessoa que tá falando, né? Digo, me passa este estojo. É o estojo que tá perto da Pro. Aí, se o estojo, ele tá perto do Estevão, por exemplo, eu vou dizer o seguinte: Estevão, me alcança esse estojo? Esse, né? Esse, porque ele não tá perto de mim, ele tá perto do Estevão. Então, é esse estojo. Sabiam disso? Que existe uma regra assim para localização das coisas? Se está perto de mim, este. Se está perto da pessoa com quem eu tô falando, para quem eu tô pedindo, essa. Tô no aeroporto, por exemplo. E aí aconteceu alguma confusão ali com a minha mala. E eu preciso dizer qual é a minha mala. A minha mala é esta, azul, esta, que tá perto de mim aqui. Ou então minha mala é essa, que tá perto de você, perto da pessoa que tá me atendendo, né? E se tá longe de nós dois? Aí o que eu uso? Se tá longe dos dois, eu uso aquele. Ou aquela, né? Estevão, me alcança aquele estojo, por favor. Quer dizer que o estojo tá longe de nós dois. Ele tá distante, ele tá lá longe. Maravilha, galerinha? Muito fácil, né? Lembrem a ordem. Este, esse, aquele. Este, com T, perto de quem tá falando. Esse, perto da pessoa com quem eu estou falando. E aquele, longe das duas. Longe de nós dois. Tranquilo? Voltamos para a apostila. Tomara que abra. Não vai abrir, vai ter de sair e entrar de novo. Mas é rapidinho. Aqui na nossa escola. E na nossa apostila. Aí, seguindo ali, vocês vão entender que existe mais uma regrinha para esses pronomes, que é referente àquilo que eu vou falar. Essa vocês vão usar para o resto da vida, né? Já pensem lá na redação do Enem, já aprendam esse mecanismo, que é esse, aquele, com relação àquilo que eu vou citar no meu texto. Página 40, me adiantei aqui. Como assim, Pro? Os pronomes demonstrativos também são usados para retomar o que já foi mencionado. Se eu já citei, se eu já disse aquilo lá, uma frase, um termo, eu uso esse, essa, esses. Essas, isso. Ou para referir aquilo que será mencionado, este, esta, estes, estas, isso. Esse recurso também contribui para a coesão de um texto. Por exemplo, veja só, vai voltar lá para o Word. Agora fechou tudo. Mas já abre. É o seguinte. Se eu ainda não utilizei, ó, este, eu vou utilizar para aquilo que vem antes. Vamos mudar a cor aqui. Eu uso este. Este é o problema. É o problema. Aí, 2 pontos. Eu ainda não falei qual é o problema. Agora eu vou apresentar o problema. Então, este é o problema. Que os alunos não fazem as atividades. E é um problema mesmo. Olhem direto. Não fazem as atividades. Este é o problema. Então, eu uso este. Vamos até mudar a cor ali. Vou colocar um amarelão, não azul aqui, bem forte. Este é o problema.
que os alunos não fazem as atividades. Ok, apresentei ali um problema. Antes eu não tinha citado. Agora, se eu uso o problema antes, se eu digo assim, o problema... Não, os alunos não fazem as atividades. Ponto. Esse é o problema. Esse é o problema. Perceberam a diferença? Aqui eu uso esse. Por quê? Porque eu já citei o problema. Então, esse é um elemento, a gente chama de anafórico, aquilo que retoma, e catafórico, aquilo que introduz, aquilo que vem antes, né? Aquilo vem antes é um elemento catafórico, vocês não precisam decorar essas palavrinhas, é claro, mas isso é só pra gente entender. Que eu uso este antes de citar aquela coisa que eu tô ali retomando, e eu uso esse, aí no caso não tô retomando, tô introduzindo, eu uso esse quando eu tô retomando, quando eu já falei o que é, quando eu já citei. Beleza, amores? Então, é isso. Depois vocês vão ter exercícios, vai ficar mais fácil de visualizar. Aí ali embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir minha apostila, né? Que a minha fechou aqui. Só um minutinho, nosso livro. Tararara. Página 40. Ali o próximo exercício vai pedir os seguintes. Assinale a frase em que o pronome demonstrativo foi empregado incorretamente. Então, uma delas é uma só. Tá errado. Tem um pronome errado ali. Tá esse no lugar de esse, ou tá esse no lugar de esse. Aí vocês vão assinalar e vão justificar a escolha corrigindo a questão. Vocês vão corrigir a alternativa. Tranquilo? E vamos explicar por quê. Por quê? Que o pronome este introduz o termo e o pronome esse retoma o termo. Olha só. Isso vocês podem anotar. Dá pause e anota. Deu pause? Anota aí, ó. O pronome este introduz o termo, enquanto o pronome esse, com 2 S's, retoma o termo já citado. Ok? Então, olha só. 21. Releia alguns trechos extraídos do edital do Enem 2019, atentando para as palavras destacadas. Em seguida, responda as questões. Então, esses aqui vocês vão conseguir fazer sem nenhuma dificuldade. Aí, aqui algumas contrações. Quando eu uso palavrinhas, 2 palavrinhas, eu junto ali e transformo em uma só. Isso acontece no português, olha só. As palavras este e deste, contração de mais este. A que se referem, né? Olha lá. Este edital regido pela portaria MEC, ó, este, porque eu ainda não falei o que era o edital. O edital vai aparecer depois. Número 468, de 3 de abril de 2017, dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos do Enem 2019. É parte integrante deste edital a portaria INEP número 586, de 6 de julho de 2017, que trata da comissão de demandas responsável por decisões excepcionais relacionadas ao Enem. Então, aqui, ó, letra A, lá na 41. Aqui as palavras este, deste, contração de de mais este se refere. E justifique seu uso. O que vocês têm que me dizer ali? Qual é o referente, qual é a palavrinha que elas estão substituindo e por que elas são utilizadas em primeira pessoa. Tudo isso vocês vão dizer para a prova. Beleza? Combinadinho? E aí, vocês vão fazer os exercícios aqui, que são super tranquilos. Aqui vocês vão usar este ou esse, né? Atentando lá para o que eu tenho, se o meu termo já foi citado ou ainda não. Na 23,
Assinale a alternativa que melhor descreve a função do pronome destacado na frase, só tem uma correta. E aqui, pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, de modo geral, acompanham os substantivos, especificando a pessoa do discurso que detém posse sobre eles. Então, lembrem, possessivo, posse significa posse. Exemplos. Meus cadernos, primeira pessoa. Nossos cadernos, primeira pessoa do plural. Teus cadernos, segunda pessoa. E seus cadernos, terceira pessoa. Ok? Aqui vocês vão completar com todos esses pronomes. Meu, primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. E na segunda, teu, tuas, teus, tuas. Reparem que o pronome possessivo, ele vai concordar com aquilo que é da minha posse. Eu não digo minhas cadernos, né? Digo meus cadernos. Por quê? Porque o pronome possessivo concorda. Então, ele é um adjunto adnominal. Lembram disso? Ele faz referência àquele nome, portanto, ele concorda com aquele nome. Aqui são preencher. Ok? E virando a minha página, já cheguei na página 42. Aqui na página 42, eu vou fazer o seguinte: eu vou assinalar as frases que contêm pronomes possessivos. Então, aqui tem 3 para vocês marcarem. 3 com pronomes possessivos, super fácil também. Podem sublinhar o pronome, riscar o pronome, fazer um coraçãozinho no pronome. Combinado, amores? Então, vamos até aqui. Na próxima aula, teremos mais dicas sobre concordância nominal, mais exercícios sobre concordância nominal. Ok? É muito bacana estudar isso, é muito, muito tranquilo. A gente vai se dando conta da língua, né? Vai entendendo a língua que a gente fala. Isso é muito bom. É muito divertido também. Combinado, galera? Um beijo, bons estudos. Qualquer dúvida, chame a Pro. Tchau, tchau.